Entre nesse convite de amor e proteção com o São Francisco de Assis, o santo que cuida e protege os animais. Vamos juntos criar essa homenagem? Olá, sejam muito bem-vindos. Eu sou a Carla e esse é o Crochetando com a Camp. Na segunda aula da nossa série, nós vamos aprender a fazer o corpo do nosso São Francisco de Assis. Pegue suas agulhas e vem comigo, que eu vou te ensinar passo a passo. E agora a gente vai começar o corpo do nosso São Francisco de Assis. Para fazer o corpo do nosso São Francisco de Assis, eu estou usando a agulha 2,5, tá? E vou usar desde o começo já a cor da roupa dele. No meu caso aqui eu estou usando brigadeiro, esse marrom escuro, né? Vou fazer aqui um anel mágico. E dentro desse anel mágico, eu vou colocar 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Vou fechar bem aqui meu anel mágico. E agora eu vou fazer aqui a carreira número 2 com 6 aumentos, ou seja, para cada ponto de base, eu faço 2 pontos baixos. Vou colocar aqui meu marcador. E vou começar aqui a fazer os meus pontos baixos. Vou vir aqui no primeiro, deixa eu puxar um pouquinho aqui que ficou meio folgado. Vou vir aqui no primeiro ponto. Vou buscar o fio lá, primeiro ponto. E no mesmo ponto vou fazer um segundo ponto baixo. Então, isso é um aumento, né? Então, 2 pontos no mesmo ponto de base. E você segue esse padrão até o final da carreira. O que eu vou fazer aqui também, eu já vou também esconder esse fio do anel mágico. A hora que eu colocar lá o ponto, ó, já vou trazer, vou ficar com ele, vou escondendo ele, né? Conforme eu vou trabalhando aqui nessa carreira número 2, eu já vou escondendo ele, ó. Para ele já ficar embutido. E como eu já puxei bem o meu anel mágico, aí o meu anel mágico não vai abrir mais. Já deixo esse ponto, esse pedaço do fio já embutido no meu trabalho. Aqui eu vou cortar já esse pedaço, que eu já passei por vários pontos, né? Eu corto e continuo aqui o último ponto da carreira número 2. Último aumento da carreira número 2. Finalizei a carreira número 2 com 12 pontos baixos. Agora eu vou fazer a carreira número 3 com um ponto baixo e um aumento por 6 vezes. Então, eu faço aqui um ponto baixo e um aumento. E repito esse padrão mais 5 vezes, ou seja, até o final da carreira também. E aqui no último, um ponto baixo e um aumento. Eu terminei aqui a carreira número 3 com 18 pontos baixos. Agora eu vou fazer a carreira número 4 com 2 pontos baixos e um aumento, também por 6 vezes. Então, um ponto baixo, 2 pontos baixos e agora um aumento, que são 2 pontos no mesmo ponto de base. Repito por mais 5 vezes. 2 pontos baixos, 1, 2 e um aumento. E o último aumento aqui no último ponto. Terminei essa carreira número 4 com 24 pontos baixos. Agora eu vou fazer a carreira número 5
com 3 pontos baixos e um aumento também por 6 vezes. Então, 1, 2, 3 e um aumento. E repito essa sequência até o final da carreira. E a última sequência, 1, 2, 3 e um aumento. Terminei essa carreira número 5 com 30 pontos baixos. Agora a carreira número 6, eu vou fazer com 4 pontos baixos e um aumento, também por 6 vezes. Então, 1, 2, 3, 4 e um aumento. Repete por mais 5 vezes até o final da carreira. Três, 4 e o último aumento. Terminei essa carreira número 6 com 36 pontos baixos. Agora a carreira número 7, vou fazer 5 pontos baixos e um aumento, também por toda a volta. Então eu começo com 1, 2, 3, 4, 5 e um aumento. E vou fazendo essa sequência até o final da carreira. Três, 4, 5 e o último aumento, no último ponto. Terminei essa carreira número 7 com 42 pontos baixos. Agora eu vou fazer a última carreira de aumentos, que é a carreira número 8. E aqui eu vou fazer 13 pontos baixos e um aumento por 3 vezes. Então aqui são 13 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e um aumento. Repito essa sequência por mais 2 vezes, até o final da carreira. Doze, 13 e o último aumento aqui dessa carreira. Então, eu terminei essa carreira número 8 com 45 pontos baixos. E agora, eu vou fazer a carreira número 9 também com 45 pontos baixos, só que eu vou fazer ela de uma maneira diferente. Eu vou vir aqui atrás e pegar o que a gente chama de terceira alça. Vou só puxar aqui meu fio um pouquinho para mostrar para vocês aqui o que é a terceira alça. Eu tenho as 2 alças do meu crochê aqui, né? A da frente, a de trás. Quando chega aqui no finzinho da de trás, ó, pelo lado do avesso do crochê, você vai ter uma alça aqui atrás, ó. E é essa alça que a gente vai
trabalhar nela agora. Então, vou fazer aqui, ó, vou mostrar de novo, vou mostrar com essa outra agulha para ficar claro, ó. Deixa eu deixar mais aqui. Eu tenho a alça da frente, a alça de trás e a hora que eu dou uma giradinha no meu trabalho aqui, ó, no final da alça de trás, eu tenho aqui a terceira alça. Então, a gente vai fazer os 45 pontos baixos agora nessa terceira alça. Eu não vou colocar meu marcador agora, porque eu quero mostrar bem para vocês aonde que eu tô pegando aqui, eu não quero que ele me atrapalhe. E a gente vai saber bem aonde começou e acabou, porque essas duas alças vão ficar sem trabalhar. Então, a gente vai saber exatamente aonde começou e onde terminou o trabalho, tá? Então, olha, as duas alças aqui, eu vou dar uma leve giradinha e aqui, ó, eu pego o meu primeiro ponto. E faço o meu primeiro ponto. De novo, ó, tenho as duas alças, uma leve giradinha e eu consigo já pegar a outra alça aqui, ó. Aqui só precisa de um pouco de paciência. Para quem tem ponto apertado que nem eu tenho, é um pouquinho difícil. Mas com paciência, vai fazendo, tá? Então, as duas alças, no finzinho aqui, eu até ajudo com o dedo aqui, ó. Para vir direitinho aqui, ó. Então, vou continuar aqui, ó, pegando as terceiras alças até o final dessa carreira. E pegando o último aqui, 45. Olha, e aí é o que eu falei para vocês, tá vendo? Deixa eu pegar aqui a agulha, ó. Você vê bem aonde você começou e aqui tá onde tá terminando. Então não tem problema de se você esquecer de colocar o marcador, tá bom? Dá para ver bem onde é o começo e onde é o final. Bom, então dando continuidade aqui, o que a gente vai fazer agora? Nós vamos fazer as carreiras número 10 e 11 também com 45 pontos baixos, e agora de maneira normal, pegando as duas alcinhas de maneira normal aqui, ó. 45 pontos baixos, ponto sobre ponto. De maneira normal, as carreiras número 10 e 11. Eu vou fazer aqui para adiantar e já volto com vocês para a gente dar continuidade. Terminei aqui a minha carreira número 11 com 45 pontos baixos e eu quero mostrar para vocês que olha que legal. Além de a gente pegar no terceiro ponto, ficar com um acabamento bonito, olha, ela deixa bem retinho a hora que o trabalho vira para cima, tá vendo? Como fica bem retinho, fica muito bonito. E para a gente deixar mais retinho ainda essa base, para ela não ficar pendendo assim, o que a gente vai fazer agora? A gente vai usar aqui uma base para firmar esse fundo da peça, tá? Eu tô usando aqui uma base acrílica, mas vocês não precisam, se não tiver facilidade de achar, não precisa ser base acrílica. Vocês podem pegar uma tampa de uma Tupperware mais durinha, porque é legal que seja durinho e grossinho. Quanto mais grossinho e mais durinho for, melhor vai ser a base, melhor a peça vai ficar reta, né? Na hora que você colocar em pé, a peça vai ficar mais retinha, mais certinha. Se a gente não colocar a base, a hora de colocar enchimento, olha como que fica. E aí, a hora que você for colocar a peça em algum lugar, ela vai ficar assim, ó, vai ficar sambando, tá? Então, por isso que é importante a gente colocar uma base. Vou mostrar para vocês como fica diferente. Você pode pregar a base com um pouquinho de cola aqui, para ela também não ficar saindo, conforme a gente vai trabalhando na peça.
Eu costumo usar essas fitas dupla face, porque eu acho bem prático, mas você pode usar também um pinguinho de cola, né? Como eu falei, se você não tiver facilidade de comprar peças acrílicas, você pega um plástico duro, uma tampa de Tupperware que você não usa mais, ou alguma coisa que você, né, um material mais durinho que você não usa mais. E aí, a hora que você acabar aqui, você põe em cima da peça que você vai cortar, tira aqui o diâmetro, né, com um lápis, e você vem cortando com a tesoura. E depois você ajusta ela aqui dentro. Essa minha aqui tem 6 centímetros. Mas vai depender do ponto de cada um. Meu ponto é bem apertado, tá? Pode ser que sua peça fique um pouco maior do que a minha. Se o seu ponto for mais folgado, se o seu ponto for mais apertado ainda, pode ser que fique menor. Então, eu coloquei a minha base lá, fixei aqui, né, com um pouquinho desse durex dupla face, essa fita que eu tenho aqui, e olha a diferença que fica. Então, a hora que você colocar o enchimento aqui, isso aqui não vai alterar e vai ficar perfeito assim, ó, retíssimo para você colocar na prateleira, tá bom? Por isso que é importante você colocar algo. E aí dá uma olhada aqui do lado, né, se ficou certinho, se não tá torto, tá bom? E aí agora a gente dá continuidade a ela. O que que nós vamos fazer agora? Nós vamos começar as carreiras de diminuição. Para isso, a gente vai começar da seguinte maneira. Eu vou fazer primeiro 13 pontos baixos e uma diminuição, por 3 vezes. Então, vou fazer aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13. 13 pontos baixos. E agora eu vou fazer a minha diminuição. Lembrando que no amigurumi a gente faz o que a gente chama de diminuição invisível. O que é a diminuição invisível? Você, na hora de diminuir, você pega só as 2 alcinhas da frente dos 2 próximos pontos, tá? Então, porque a diminuição você vai pegar 2 pontos e fazer de 2 um ponto só. Mas na invisível você pega só as 2 alcinhas da frente desses 2 pontos e faz um ponto baixo. E aí repete essa sequência por mais 2 vezes, até o final da carreira. Treze, e a última diminuição aqui nos 2 últimos pontos. Então, eu terminei essa carreira número 12 com 42 pontos baixos. E a carreira número 13, vou fazer também com 42 pontos baixos, ponto sobre ponto, normal. Finalizando aqui a carreira número 13. E agora eu vou fazer a carreira número 14 com 19 pontos baixos e uma diminuição por 2 vezes. Então, eu vou aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
16, 17, 18 e 19, e aí faço uma diminuição. Repito por mais uma vez os 19 pontos baixos e uma diminuição. E a última diminuição. Terminei essa carreira número 14 com 40 pontos baixos. E agora eu vou fazer as carreiras 15, 16 e 17 também com 40 pontos baixos. Ponto sobre ponto normal. Então eu vou começar aqui e já volto com vocês para a gente dar sequência. Carreiras 15, 16 e 17. Finalizei aqui a carreira número 17, 40 pontos baixos. E agora, a carreira número 18, nós vamos também fazer uma carreira de diminuições. E ela vai ser da seguinte forma: 18 pontos baixos e uma diminuição por 2 vezes. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18 e faço uma diminuição. E repito esse padrão de 18 pontos baixos e uma diminuição por mais uma vez. Chegando aqui no fim da carreira, a última diminuição. Então, eu terminei essa carreira número 18 com 38 pontos baixos. E agora eu vou fazer as carreiras 19, 20 e 21 também com 38 pontos baixos, normal, ponto sobre ponto. Vou fazer aqui e volto para a gente continuar. Finalizei aqui a carreira número 21 com 38 pontos baixos. E agora a gente vai fazer a carreira número 22, aonde vou fazer uma sequência de 17 pontos baixos e uma diminuição por 2 vezes. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17. E aí eu faço uma diminuição. Repito essa sequência mais uma vez. Dezessete e a última diminuição. Finalizei essa carreira número 22 com 36 pontos baixos. E agora eu vou fazer as carreiras 23, 24 e 25 também com 36 pontos baixos. Eu vou fazer aqui e já volto para a gente continuar. Terminei minha carreira 25 com 36 pontos baixos e agora eu vou fazer a carreira número 26. Carreira número 26 eu vou fazer com 16 pontos baixos e uma diminuição e vou repetir por 2 vezes. Então, 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16. E faço uma diminuição. Repito essa sequência mais uma vez. Quatorze, 15, 16 e uma diminuição. Eu terminei essa carreira número 26 com 34 pontos baixos. E agora eu vou fazer a carreira número 27 também com 34 pontos baixos, ponto sobre ponto. Então, vou começar aqui com vocês. Carreira número 27, ponto sobre ponto, 34 pontos baixos. Finalizei aqui a minha carreira número 27, 34 pontos baixos. E agora eu vou fazer a carreira número 28, com 15 pontos baixos e uma diminuição por 2 vezes. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Faço uma diminuição e repito essa sequência de 15 pontos baixos e uma diminuição mais uma vez. Treze, 14 e 15 e a diminuição. Terminei essa carreira número 28 com 32 pontos baixos. Agora eu vou fazer as carreiras número 29 e 30, também com 32 pontos baixos, ponto sobre ponto. Vou fazer aqui e volto para a gente dar continuidade. Eu terminei essa carreira número 30 com 32 pontos baixos. E agora eu vou fazer a carreira número 31 com 14 pontos baixos e uma diminuição por 2 vezes também. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Faço uma diminuição e repito essa sequência de 14 pontos baixos e uma diminuição por mais uma vez. Quatorze e uma diminuição. Terminei essa carreira número 31 com 30 pontos baixos. E agora eu vou fazer as carreiras 32 e 33, também com 30 pontos baixos, ponto sobre ponto. Vou fazer e já volto aqui para a gente dar continuidade. Finalizei aqui a carreira número 33 com 30 pontos baixos. E agora, antes da gente continuar,
a gente vai começar a encher o corpo, tá? Então, eu vou dar uma parada aqui para pegar o meu enchimento, para a gente começar a encher o corpo. Peguei aqui meu enchimento e aqui eu quero conversar com vocês duas coisas. Eu quero falar com vocês sobre quanto de enchimento colocar de cada vez. Por quê? Se você pegar o enchimento, como ele vem assim grandão, e colocar lá dentro do boneco, esse enchimento ele não vai espalhar uniforme dentro do corpo. E aí vai ficar cheio de grumo, sabe? Aqui assim, na hora que você colocar a mão vai ter espaço que vai estar mais vazio, vai ter espaço que está cheio de grumo. Então o que eu aconselho é vocês irem dividindo o enchimento assim, ó, antes de colocar lá dentro, porque quando você divide o enchimento e vai colocando, você consegue entender melhor quais são os espaços que você tem que preencher ainda, tá? Então é assim que a gente vai colocar. E o enchimento, você coloca até você sentir que a sua peça ficou firme, tá? Então, para cada um vai ter uma quantidade diferente de enchimento, porque a gente vai ver o quanto que a peça está firme. Outra coisa que eu quero falar com vocês também, sobre o que a gente pode usar para encher quando a peça está ficando comprida assim. Às vezes é ruim da gente pegar aqui, ó, ir lá com o dedo e colocar lá e entender aonde está ficando bom, aonde não está ficando bom, né? Então eu gosto bastante de usar essa pinça, e essa pinça aqui é pinça que você acha em loja até de comida, porque essa pinça aqui especificamente é uma pinça para comida. Mas você tem vários tipos de pinça que você pode usar. É legal ela com esse cabo comprido, né? Porque olha, eu consigo ir lá no fundo da minha peça. E eu consigo com ela ó, ir ajustando aonde eu quero que esse enchimento fique. Então é uma coisa que eu gosto bastante de usar. Ah, mas não tem pinça, não estou achando pinça. Esses palitos de comida japonesa também são bem legais, porque você também consegue ir lá no fundo, ó, e ir compactando o enchimento. É legal você compactar o enchimento, porque se você não compactar, depois a peça fica mole. Então é legal compactar. E também não pode encher demais, porque se você encher demais, os pontos começam a abrir e você começa a enxergar o enchimento dentro. Tá bom? Então esse aqui é um conselho que eu queria dar. Eu vou encher a peça aqui, mais ou menos até que assim, ó, faltando umas 4 carreiras, mais ou menos, da onde eu estou, né, para eu continuar trabalhando. Por quê? Porque se eu deixar o enchimento muito aqui em cima, ó, a hora que eu for colocar a minha agulha, ela acaba aqui, ó, vou trabalhar lá, né, por exemplo. Aí na hora que eu puxo, ó, eu puxo o enchimento junto com a agulha, com a linha. Então, eu não aconselho você a deixar o enchimento muito rente. Vamos deixar ele, na hora que faltar umas 3, 4 carreiras aqui por dentro, você para de encher. Eu vou enchendo o meu aqui e já volto para a gente continuar a tecer o corpo dele. Coloquei aqui meu enchimento, olha, como eu falei para vocês, aqui um pouco para baixo. Compactei bastante para a base ficar bem firme, mas sem abrir o meu crochê, tá? E agora, o que a gente vai fazer? A gente vai dar continuidade no corpo, fazendo a carreira número 34. Então, a gente vai fazer aqui a carreira número 34, que vai ser 13 pontos baixos e uma diminuição por 2 vezes. Então, vou fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13. Faço uma diminuição e faço mais uma sequência de 13 pontos baixos e uma diminuição. Treze e a última diminuição. Então, eu terminei essa carreira número 34 com 28 pontos baixos. Agora eu vou fazer as carreiras número 35 e 36 também com 28 pontos baixos, ponto sobre ponto. Vou fazer aqui e já volto para dar continuidade com vocês. Muito bem, então terminei a carreira número 36 com os 28 pontos baixos e agora a carreira 37 é hora de inserir os braços. Como que a gente vai fazer isso? Vou fazer aqui 7 pontos baixos. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Vou pegar o braço e vou fazer o seguinte. Vou colocar a agulha aqui nas duas alças do braço e vou fazer um ponto baixo. E agora eu vou continuar trabalhando nos braços. Então, o braço, cada braço tem 8 pontos baixos no final. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer 8 pontos baixos em cada braço. Eu já fiz um, então, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. O último aqui, 8. Vou voltar a trabalhar no corpo. Esse ponto aqui foi o último ponto que eu peguei no corpo. Então, vou no próximo e faço agora 14 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Quando eu fizer o 14, eu vou pegar agora o meu segundo braço. Pego aqui o meu segundo braço e coloco a agulha nele da mesma maneira que eu fiz com o primeiro. E faço um ponto baixo. E assim como eu fiz no primeiro braço, agora eu vou fazer mais 7 pontos baixos no braço. 2, já tinha feito um, agora eu faço o segundo, terceiro, 4, 5, 6, 7 e 8. Mais uma vez, vou voltar a trabalhar no corpo. Já trabalhei, aqui foi o último ponto do corpo que eu trabalhei, ó, se você levantar assim, você vê bem qual que é o último ponto. Vou no ponto seguinte e vou fazer mais 7 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. E fica assim. Vai ficar desse jeito aqui, tá? A hora que você inserir os braços, vai ficar dessa maneira.
Então, eu terminei essa carreira número 37 com 44 pontos baixos. Porque eu inseri os braços, né? Agora, eu vou começar as carreiras de diminuição para finalizar o corpo. Nossa primeira carreira de diminuição vai ser a carreira número 38. E na carreira número 38, eu vou fazer 9 pontos baixos e uma diminuição por 4 vezes. Então, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e o 9. E a primeira diminuição vai ser bem aqui em cima do braço. Faço uma diminuição aqui no braço, olha. E sigo trabalhando normal, em volta do braço, para fazer a outra diminuição. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. E faço uma diminuição. E vou fazer esse padrão mais 2 vezes até o final da carreira. Não esquece de pegar todos os pontos do braço, tá? Não pula nenhum, não. Terminei essa carreira número 38 com 40 pontos baixos. Agora eu vou fazer a carreira número 39 com 6 pontos baixos e uma diminuição por 5 vezes. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e uma diminuição. E vou repetindo esse padrão até o final da carreira. Terminei aqui a carreira número 39 com 35 pontos baixos. E agora eu vou fazer a carreira número 40 com 5 pontos baixos e uma diminuição também por 5 vezes. 5 pontos baixos e uma diminuição. 1, 2, 3, 4, 5. Faço uma diminuição. E repito esse padrão até o final da carreira. Cinco. E a última diminuição dessa carreira. Então, eu terminei essa carreira número 40 com 30 pontos baixos. E agora eu vou fazer a carreira número 41, onde vou ter 4 pontos baixos e uma diminuição, também por 5 vezes. Então, 1, 2, 3, 4. Faço uma diminuição e repito. 1, 2, 3,
4, faço outra diminuição e vou repetindo esse padrão até o final da carreira. Dois, 3, 4 e a última diminuição. Terminei essa carreira número 41 com 25 pontos baixos. Agora eu vou fazer mais uma carreira de diminuições, a carreira número 42. E na carreira número 42, eu vou fazer 3 pontos baixos e uma diminuição por toda a carreira. Então eu venho aqui. 1, 2, 3 e uma diminuição. Repito, 3 pontos baixos e uma diminuição até o final da carreira. E aqui a última sequência de 1, 2, 3 e a última diminuição. Então eu terminei aqui a carreira número 42 com 20 pontos baixos. E o que eu vou fazer agora? Antes de eu fazer a última carreira, que vai ser a carreira número 43, a gente vai acabar de encher o corpo. Vamos encher ainda mais, deixa só umas 2 carreirinhas aqui para fora, só para eu fazer a última carreira. É porque na carreira 42 vão ficar 15 pontos, então fica pior de você acessar lá dentro para colocar o enchimento. Por isso que a gente vai encher agora, tá? Vou pegar aqui meu enchimento e já volto para a gente encher juntos. Bom, o que a gente vai fazer agora aqui para encher? Antes de encher, eu vou falar para vocês que eu gosto de usar esse arame aqui, ó. Esse arame aqui é um arame fino, eles chamam de arame limpa cachimbo. E eu gosto de pegar ele, dividir aqui no meio, tá vendo? Ele não é um arame muito forte, ó. Mas ele tem essas penugens que me facilita, na hora de colocar no braço, eu não preciso revestir a ponta aqui, ó. Por isso que eu gosto bastante dele. E eu vou colocar no braço, por quê? Porque eu vou colocar depois um cachorrinho, o nosso São Francisco segurando um cachorro, né? Então eu quero que ele tenha alguma mobilidade aqui. Não vou colocar enchimento, vou colocar esses arames. O que eu vou fazer? Coloquei o arame, olha, vai até lá a ponta da mão dele. Não precisa apertar demais, tá? É importante que ele esteja por aqui, ó, para depois a gente dobrar o braço. Coloquei lá e vou cortar. Esse arame é tão fino que eu consigo cortar com a própria tesoura, olha. Vou cortar, vou deixar uns 2 dedos aqui e vou cortar. E aí, esse pedaço aqui, eu vou dobrar ele pro lado de dentro do corpo. Lá pro lado de dentro, você dobra ele aí. Olha, é que tá bem escuro, né? Não dá pra ver direito, mas ele tá aqui, dobrei ele pro lado de dentro. Vou fazer o mesmo do outro lado. Vou colocar o arame até a ponta e vou cortar aqui coisa de uns 2 dedos. E esse pedacinho que sobrou eu vou colocar, dobrar lá para dentro. Ele é molinho, é importante que na hora depois eu vou dobrar, eu consigo dobrar o braço dele, tá? Para ele segurar o cachorrinho. E agora vou encher normalmente. Já coloquei os arames no braço, então eu vou encher normalmente o resto do meu corpo, tá? Eu vou enchendo aqui e já volto para a gente continuar a finalizar o corpo. Muito bem. Enchi mais um pouco aqui o corpo,
E agora eu vou fazer a última carreira de diminuições, que é a carreira número 43. E nessa carreira eu vou fazer 2 pontos baixos e uma diminuição por 5 vezes. Então, vou fazer 1, 2 e uma diminuição. E sigo esse padrão de 2 pontos baixos e uma diminuição até o final da carreira. E a última diminuição. Muito bem. Aqui eu já posso puxar a linha e já posso cortar. E aqui a gente vai fazer aquele trabalho que a gente vem fazendo do ponto falso, só para deixar esse trabalho perfeito aqui finalizado, tá? Então vamos lá. No ponto falso, esse é o ponto final, pulo o próximo ponto e no próximo eu enfio a agulha de fora para dentro nas 2 alças do ponto baixo, né? Puxo essa linha, volto no ponto final que eu tinha feito e entro do meio para dentro. E puxo novamente, criando aqui o meu ponto falso. Vou por dentro, pego um ponto qualquer e dou um nó. Novamente vou para dentro aqui e passo essa minha linha em alguns pontos. Deixa eu ver se dá para ver aqui. Posso passar aqui em alguns pontos antes de cortar, só para prender bem essa linha que eu dei o nó, tá? Pronto. Cortado. Agora você pega e você continua enchendo, e deixa eu mostrar uma coisa aqui importante para você. A gente vai continuar enchendo, que a gente não vai fazer a cabeça agora. O próximo passo é fazer o capuz dele. Então eu quero fazer um capuz que eu vou prender aqui no corpo antes de fazer a cabeça. Mas você pode ir enchendo o que falta, e eu quero que você dê uma atenção especial aqui nos ombros, tá? Porque embora a gente não encha o braço, a gente deixa o ombro também com enchimento, para ficar um acabamento bonito, tá? Então, a hora que você for acabar de encher, presta atenção nesse detalhe. Você enche o corpo, que falta um pouco, né? Aqui. E não deixa de encher o ombro, tá? Essa partezinha aqui, ó. Porque senão ele vai ficar esquisito se você não encher. Ele fica, ó, tá vendo? Olha a diferença desse que eu não enchi nada para a diferença desse aqui que eu tô enchendo. Ele fica estranho aqui, ele fica mole aqui se você não encher, tá bom? Então, a parte do corpo é isso. Eu vou acabar de encher aqui o meu ombro e volto com vocês para a gente começar a trabalhar no capuz dele. Deixa aqui nos comentários se você já faz amigurumi e o que mais você gostaria de ver no canal. E lembra, curte esse vídeo, se inscreve e ative o sininho. Assim você não perde nenhuma das nossas próximas aulas. Até mais!